dia eu vi o nome dela. E a Luciana falou assim, Érica, você precisa um dia chamá-la para falar no Chá com Bíblia. Eu falei assim, ela não vai ter tempo. Ela não vai ter tempo. E assim, foi passando o tempo. Daí a semana passada eu escrevi para a pastora e falei assim, pastora, hoje eu me enchi de coragem. Vou convidar a senhora. E deu certo dela poder estar aqui com a gente. E eu estou muito agradecida ao Senhor por ela ter aceito o convite de estar aqui conosco, de ter feito parte das lives de leitura da palavra. Ela sempre está ali, sempre faz um comentário, me ajuda quando eu falo o nome de alguém errado, dela fala, não, é Davi! Eu soltando as minhas pérolas e ela vai lá, me traz de volta, me ajuda compartilhando, né? E isso é crescer em unidade, né? A unidade de Cristo, fazer parte, né? Cada uma de vocês, a Beth também está sempre lá, a Josiane, a Wanda que ora, que lê também comigo. Isso é o corpo de Cristo, onde cada uma de nós estamos uma apoiando a outra, fazendo, chamando, né? Incentivando, honrando a outra, né? E isso é muito bom, e eu sou muito agradecida a Deus, né? Porque Ele tem levantado mulheres que sabem honrar outras mulheres, que sabem apoiar as outras mulheres. E se não fosse dessa forma, não estaríamos aqui há quase 3 anos. Amém? Eu gostaria muito que a Lana fizesse uma oração breve. Eu gostaria de colocar um louvor para vocês ouvirem. É um louvor rapidinho, mas eu gostaria de colocar esse louvor para a gente ouvir antes da pastora começar a palavra. Amém? Pode orar? Eu. Pai amado e eterno, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome acima de tudo que pode ser engrandecido, exaltado nessa manhã e tarde em outros lugares do mundo. Senhor, muito obrigada pelo dia que o Senhor fez, obrigada pelo seu grande amor, que entregou Jesus em favor das nossas vidas e nos reuniu nesse dia, neste lugar com um propósito perfeito. Obrigada pela vida de cada mulher, de cada uma dessas suas filhas que estão aqui hoje, de todas aquelas que ainda estão chegando. Obrigada mesmo, Pai, pela porção preciosa que o Senhor tem preparada para este dia, na qual o Senhor vai estar nos alimentando, nos alinhando, nos trazendo para um lugar de crescimento, um lugar de amadurecimento, um lugar de confronto. E eu quero te pedir, Pai, de uma forma especial, pela vida da pastora Dalila, que o Senhor cubra ela com a sua graça, com o seu favor, com a sua sabedoria e revelação, e que seja o seu Espírito falando através da vida dela nesse momento para as nossas vidas. Fala mesmo, Pai, e vem, Senhor, com essa palavra que vai dar direção às nossas vidas, aos nossos corações, para esse novo tempo, para esse novo ciclo. E eu peço-te, Senhor, abençoa-nos com a tua doce presença. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém? Amém? Gente, vamos ser bem rápido. Vamos tirar uma foto agora? Porque a gente sabe como é que a gente vai ficar no final, né? Nós gostamos de tirar uma foto, pastor. Desde o começo, a gente sempre... Nós temos feito uma foto com a cara boa. Memorial. E no começo a gente tirava foto no final da reunião. E algumas vezes estava alguém com o olho inchado, um olhinho vermelho. Então a gente faz uma fotinha no começo, amém? Para a gente guardar nesse memorial que nós estamos construindo. Amém? Quem pode pegar a sua Bíblia, pegar uma xícara de chá, aí, para tirar uma fotinho para guardar nesse memorial. Como eu estava com saudade de tirar foto com vocês, gente, desde setembro que a gente não se reúne aqui no Zoom. Desde setembro, outubro, novembro, 3 meses que a gente não se reúne. Vamos lá? Um sorriso bem bonito para Jesus. Amém? Aí, Rô, abre. Espera só um pouquinho. Deixa eu colocar a Irane rapidinho. Um sorriso, 1, 2, 3, tará. Aí, obrigado. Pastora, obrigada. Deus abençoe. E esteja à vontade para compartilhar conosco. Tá fechado o microfone.
Tá fechado. Uso o Zoom, agora abriu, Agora, né? agora abriu. Uhum. Aí, agora deu certo. Agora Pois deu então, certo. vocês me perdoem que eu já usei o Zoom acho que 2 vezes só. Então, como não é frequente o meu uso nem com ele, eu não sei muito bem como que ele funciona, tá? Então, vocês vão me dando as dicas aí, tá? Tá, joia. Então, bem, beleza. Pois então, é uma alegria para mim estar aqui com vocês, a gente, como a Érica, não é? Isso. É, Correto, então. Como a Érica mesmo me falou, a gente não se conhece pessoalmente, só no espírito, né? amém. Se conhecer no espírito é muito bom, não é, gente? Porque eu não sei por que cargas d'água, como diz lá em Minas Gerais, eu, eu entrei na live da Érica um dia, eu vi Chá com Bíblia, um nome sugestivo, e eu entrei e comecei a ouvir, eu percebi que ela estava até ouvindo uma canção do Pastor Cirilo, no fundo, e aquilo me chamou a atenção também, e eu continuei, e como que eu gostei de ouvir a palavra do Senhor sendo lida. A palavra do Senhor é a nossa base, não é, gente? É aquilo, tudo aquilo que a gente precisa é a palavra do Senhor. E, e foi esse tempo tão gostoso que eu pude começar a interagir, né, através das lives com a Érica, vendo esse trabalho tão lindo que ela está fazendo e que me trouxe muita alegria, né, de saber que ela está lá do outro lado do mundo e ela está cumprindo o ID dela, como ela mesma fala sempre nas lives, né? Me ajudem a cumprir o meu ID. Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá só um ok aí. Sim, sim. Ah, então tá ótimo. Pois então, e eu fiquei muito feliz, né? Para mim é um prazer estar aqui. Aqui agora são 8 horas da manhã, 8h11, precisamente falando, e está sendo um tempo precioso para mim, cada um no horário diferente, um lugar diferente. Eu tenho minha família espalhada também no mundo. Eu tenho uma sobrinha que mora aí na Suíça, tenho uma irmã que mora em Portugal, outra que mora na Itália, outra que mora na Alemanha, e ainda uma turma grande que mora no Brasil. Eu sou filha de uma família de 11, então eu sou a número 10. E tem a minha irmã caçula mora aí na Alemanha, ela é casada com um pastor alemão. E está sendo um tempo muito precioso, esse tempo que a gente está passando aqui na América, né? Eu vivo aqui nos Estados Unidos, já tem 8 anos que nós moramos aqui, e realmente é um desafio diário. Eu sei que tem algumas pessoas aí de outros países também, né? Então, assim, é um desafio diário. Como que no início eu não entendia muito, Senhor, por que que o Senhor nos tirou da nossa nação, um lugar é tão confortável você estar na sua casa, não é? É tão confortável você estar na sua nação, você anda de chinelo dentro de casa, você anda com qualquer tipo de roupa dentro de casa, você está confortável à vontade. Mas quando você sai, quando você vai para um outro lugar, no nosso caso, que fomos para outra nação, é, os desafios começam, né? Diariamente a gente tem desafios. E tem sido um tempo muito precioso, mas desafiador e de crescimento, muito crescimento. O Senhor tem sido maravilhoso porque o desconforto nos faz crescer. Isso não é interessante? A gente saber que quando a gente está desconfortável, aí é que a gente está crescendo. Eu me lembro que quando os meus meninos eram pequenos, a gente sempre ouvia o pediatra, né, menino reclamando, tô com dor na perna, tô com dor aqui, tô com dor ali. O pediatra costumava dizer assim, que o crescimento dói. Isso era dor de crescimento. Já ouviram falar sobre isso? Sim. E então, o crescimento realmente ele dói. Ele traz os seus, como diz, vem junto com o crescimento alguns desconfortos, né? Mas isso é para a gente chegar no lugar onde que a gente deve chegar, não é? Quando você não está crescendo, você está com alguma atrofia, com alguma doença, alguma situação que não é normal, porque o ideal e o normal é você crescer em todos os meios, né?
crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer fisicamente, né? E é assim que o Senhor vai fazendo conosco, Ele vai nos, como um pastor faz com uma ovelha, Ele nos move de pastos, né? O pasto da ovelha, às vezes você vê nas fazendas, aquele lugar grande, mas existem espaços específicos que a ovelha vai passar ali naquele dia ou naquela semana. Eu não sei exatamente como que é a dinâmica, mas eu sei que os espaços são específicos. Então, um tempo ela está comendo aqui, aí quando ela começa a ficar difícil não ter mais alimento suficiente ali, eles movem aquela ovelha para outro lugar, e assim eles vão, a ovelha vai recebendo alimento o tempo todo que ela precisa, mesmo que seja em lugares diferentes. A gente consegue entender? Vocês conseguem entender essa dinâmica? Sim, sim. Alguém, Ah, todo ok. mundo consegue entender, né? Ô, Érica, vai me pontuando aí se vocês estão me ouvindo, tá bom? Se você está me entendendo, que eu falo muito rápido. E como eu não estou tendo essa referência de vocês que não estão aí, né, na câmera, fica mais difícil para mim entender, tá bom? Se está dando tudo certo, Tá, joia. Uhum. ok? Uhum. Sim. Aham, eu vou. Então, amém. Bom, na semana passada, a Érica me mandou essa mensagem e a gente estava em Las Vegas, num evento que o pastor Cirilo foi participar lá, e a gente, quando eu voltei de lá, quando a Érica me mandou a mensagem, eu ainda estava lá, viajando. E quando eu voltei de lá, eu tomando um banho, o Senhor começou a me dar a palavra que era para eu trazer aqui para vocês. E, e eu fiquei assim, bom, Senhor, primeiro ele me deu a palavra, depois ele me deu o texto que ele queria que eu usasse. Então, vai ser o que a gente vai falar hoje, e eu espero que todas nós vamos ser edificadas, porque isso falou muito comigo também. Amém? O texto, ele está lá em Deuteronômio 32, que diz assim: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Como gotas de água sobre a relva. E o Senhor, ele tinha começado a me falar alguma coisa a respeito de como nós devemos valorizar as pequenas coisas diárias na nossa vida. Como que nós precisamos de valorizar o dia a dia, o diário da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica buscando coisas muito grandes hoje. E tudo que começa pequeno. O Senhor, ele gera uma criança, um ser humano, a partir, uma mulher, ela gera, né, Deus, através da mulher, e o ser humano, ele começa a partir de uma célulazinha muito pequena, talvez insignificante, mas através daquela, da junção daquele ovo com o espermatozoide, ali vai começar uma vida, mas ela começa muito pequena. E assim todas as coisas, não é? Uma grande árvore, aqui eu estou num quintal que tem árvores altíssimas, mas elas estão aqui já há muitos anos, mas elas começaram bem pequenas. Tem várias sementes que caem no chão e começa a brotar uma nova árvore, bem pequenininha, e aquilo vai se transformar daqui a alguns anos em algo bem grande. Mas muitas vezes a gente não valoriza as coisas pequenas no nosso dia a dia, não é? E o Senhor fala muito comigo através da natureza, né? Do lugar que a gente está vivendo, e em todos os lugares onde eu vou, o Senhor fala comigo, e eu acho que aqui, até mesmo aí na Suíça, não sei quais de vocês estão aí na Europa, conseguem perceber a natureza de uma forma bem clara, não é? As estações mudando, o outono, o inverno, a primavera e o verão, bem nítidos, não é?
No nosso caso aqui, a gente consegue ver, agora a gente está no outono, quase finalizando o outono, e vamos entrar no inverno. Mas esse outono, a princípio, como eu não conhecia um ambiente desse, vivendo no Brasil, em Belo Horizonte, o nosso outono lá, ele não é aquele outono que perde todas as folhas, que as árvores perdem todas as folhas, que fica aquele cenário parecido com um caos, nossa, tudo seco, tudo, não é? Tudo sem folha, tudo cinza, né? As árvores perderam a vida. E quando a gente olha, eu não tinha esse ambiente tão claro assim em Belo Horizonte, porque lá não é tão frio. Então, nosso outono e nosso inverno, a gente fica assim no meio termo, não é? Mas aqui eu consegui observar de uma forma tão clara como que é maravilhoso a gente poder ver vida talvez numa morte, não é? Quando a gente vê aquelas árvores, como eu estou vendo aqui agora pela minha janela, todas as árvores, praticamente 100% delas já estão completamente sem folhas, e é como uma terra vazia, não é? Fica assim, sem aquela beleza. Mas Deus é tão maravilhoso que através das pequenas coisas, através do dia a dia que o Senhor fala conosco, que Ele fala comigo e Ele fala também com cada um de vocês, eu consigo ver a vida, eu consigo ver, eu consigo me alegrar ao ver essa natureza tão maravilhosa, sabendo que essas árvores, elas não estão mortas, elas simplesmente estão passando por um período, por um momento da vida delas. E esse momento elas serão provadas. Elas vão ser provadas. E todos nós temos o nosso momento de prova. E nessa prova vem vento, vem chuva, vem neve, vem tempestade, vem frio, vem várias circunstâncias que vão provar a nossa fé, né? Algumas árvores durante as tempestades, elas caem, algumas caem. Outro dia eu vi uma árvore, achei muito interessante, eu deveria até ter tirado uma foto dessa árvore, porque eu achei, assim, impactante. Ela estava caída, completamente caída, porém, ela tinha brotado. Ela não caiu naquele tempo, ali naqueles dias, parecia, se olhar, você via que ela estava caída já há um tempo, mas talvez ela não se desconectou completamente da raiz, né? Deve ter ficado ali um pedacinho agarrado e ela não morreu. Daí um tempo ela começou a brotar, que é o renovo, né? Começou a sair uns brotos novos daquela árvore, eu achei a coisa mais maravilhosa. E isso acontece quando a gente vê até mesmo árvores que a gente chama de renovo, né? A árvore, quando você corta ela completamente, a parte de cima, sem tirar a raiz dela, daí um tempo ela começa a brotar de novo. Ou seja, a vida está ali, na raiz, naquilo que ela recebe através da raiz dela. E, e o Senhor começou a me falar a respeito do nosso dia a dia, que precisa ser valorizado. E muitas vezes a gente fica buscando palavras assim, nossa, aquela palavra, que é até perigoso no dia que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, como tem muita gente falando muita coisa, são muitas pessoas profetizando e trazendo palavras pela internet, você tem que ter muito cuidado, muita graça de Deus, muito discernimento de espírito, que é o que nós vamos precisar de primeira mão nesse último tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra, o discernimento de espírito. Nós precisamos saber quem realmente está falando a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela está sendo falada como ela realmente é, que é uma das coisas que me atraiu muito nesse ministério do Chá com Bíblia, é a Bíblia, ela não precisa de interpretação, ela se interpreta, ela fala por ela mesma. O texto está fala aquilo ali que está falando mesmo. Não precisa a gente ficar inventando. E, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas inventando interpretações, procurando coisas mirabolantes, entendeu? Para chamar a atenção das outras pessoas, para conseguir seguidores, para conseguir pessoas que vão, né, dar ali ouvido àquela voz. Tem muita gente doida na praça, como eu digo, né? Crente não fica doido, não, mas doido converte.
Então, a gente precisa de ter graça de Deus para saber onde realmente a palavra viva está sendo falada. E o Senhor, ele estava me falando ali durante aquele banho, o Senhor fala muito comigo, tomando banho, lavando vasilha, arrumando casa, passando pano no chão, varrendo casa. E, e é tremendo, e dirigindo e fazendo as minhas coisas no dia a dia, nós precisamos ficar atentos, porque o Senhor está falando o tempo todo. E muitas vezes a gente fica querendo encontrar uma palavra mirabolante que vai de acordo com aquilo que a gente quer, ou vai de acordo com a nossa circunstância, muitas vezes, mas durante o tempo que ele estava ali me falando aquelas coisas, ele me trouxe esse texto. Goteja minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Como é que a gente vê, por exemplo, um orvalho quando ele cai sobre a terra, né? É muito gostoso. Agora, no inverno, a gente vê muito isso, não é? No inverno, quando está mais frio, na madrugada, outro dia eu passei aqui perto de um jardim, e ele estava todo, o orvalho que tinha caído nele, era bem cedo, o orvalho que tinha caído sobre ele estava todo sobre aquela grama, sobre aquelas flores, estavam parecendo um espelho, cada gotinha daquela brilhando, sabe, por conta do sol que estava começando a esquentar, o orvalho não tinha secado, ele estava ali por cima, bem levinho. O orvalho é uma coisa bem leve, é uma coisa bem suave. O orvalho não agride, não é, a terra. Por exemplo, quando você vê uma chuva forte, grossa, caindo sobre uma terra, ela vai fazendo até buracos ali naquele solo, não é? Até danifica, às vezes, o solo, dependendo da grossura daquela gota que está caindo sobre a terra. Mas no caso de um orvalho, como ele próprio diz aqui, que é um chuvisco, né? O que é um chuvisco? É uma coisinha leve. A palavra de Deus, ela vai sendo colocada dentro de nós de uma forma leve. A doutrina dos céus, do próprio Deus, aqui é o Senhor falando, ela vai sendo colocada dentro de nós gradativamente, aos pouquinhos, ali, porque nós não suportaríamos se ele viesse de, de uma chuva forte, e a gente não suportaria, porque o nosso Deus, ele é muito grande, é muito poder, é muita glória, é muita grandeza. Né? Às vezes eu paro, fico imaginando o Senhor assim, eu fico vendo, gente, é muita grandeza. O nosso Deus, ele é muito poderoso, não é? Quando eu observo a natureza, quando eu observo, né, esses dias agora, ainda tem algumas árvores que estão vermelhas e amarelas, que eu passo por alguns lugares que estão assim, no meu quintal já está quase tudo caído, mas ainda tem algumas árvores que estão bem bonitas. Então eu fico admirando e eu começo a elogiar o Senhor, falar, ai papai, o senhor é um artista maravilhoso, que coisa linda que o senhor criou. E eu começo a elogiar o Senhor e a dar a ele a glória devida por aquilo que ele fez, por aquilo que ele criou, né? E outros detalhes da criação. É a coisa mais maravilhosa que tem. Isso é gostoso de fazer, não é? Quando a gente consegue contemplar o Senhor através daquilo que ele fez, Amém. daquilo que ele criou. Então, eu observo, eh, então, o Senhor, ele tem, ele me falou naquele dia que eu estava preparando, né, que eu estava ali tomando meu banho e ouvindo o Senhor falar, ele me falando, olha, eu falo o tempo todo, mas muitas vezes a gente quer ouvir coisas que vão de encontro à nossa necessidade momentânea, ou até coisas que vão concordar conosco, ou coisas que vão amaciar ali o nosso ego, né? Mas o Senhor, ele está sempre falando, sempre. Nós precisamos estar atentos. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos de abrir, deixar os nossos ouvidos espirituais serem abertos pelo Senhor para nós ouvirmos o que Ele está falando conosco. E Ele está derramando a palavra dele. Esse ministério é um ministério de leitura da palavra. Então, é, quer coisa mais poderosa do que essa, de você ouvir a palavra, às vezes textos até complicados de você entender, né? Que tem textos que às vezes, eu gosto muito de ouvir a minha Bíblia quando eu estou fazendo as coisas,
E tem textos que a gente não entende, tem alguns textos que até dói o ouvido da gente. Quando você ouve, por exemplo, o Velho Testamento, algumas situações, algumas coisas que a própria lei, né, deveria ser observado na própria lei, aí tem coisas que eu escuto que, nossa, dói o ouvido, a gente pensa assim, gente, mas humanamente falando, como uma pessoa pode ser apedrejada? Ai, mas isso é tão doído, não é? Como que, né? Como que o Senhor permitiu uma coisa dessas? A gente fica sentindo assim difícil. Mas Jesus veio e restaurou todas as coisas e as coisas não são como elas eram mais. Pelo contrário, hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele é assim, ele vem como uma chuva mesmo, como um chuvisco sobre nós, e ele está ali pronto para nos ensinar, está pronto para nos direcionar, para nos mostrar o caminho que a gente precisa seguir, mas nós precisamos estar atentos às pequenas coisas, a momentos singulares que ele fala conosco, né? Quando você está ali lavando uma vasilha e o Senhor começa a falar com você, escute, né? Eu sou muito agitada em fazer as coisas, eu começo a fazer um negócio, eu não paro, eu vou ali, quero ver o negócio finalizado, mas eu preciso parar e ouvir, porque dentro daquela palavra, até mesmo quando a gente está ouvindo uma mensagem, agora eu estou falando muitas coisas aqui, porém, talvez vai ter uma palavra só. Isso acontece muito comigo, no meio de uma mensagem ali de 40, 50 minutos. Às vezes, uma única palavra. Através daquela palavra, Deus está querendo falar com você, te mostrar um caminho. Isso acontece muito comigo. E ali, naquele momento que eu escuto aquela palavra, eu já nem tô, já perco já o que eu estava ouvindo, já não escuto mais aquela mensagem, porque meu coração capturou aquela palavra e o Senhor começa a trabalhar na minha vida através daquilo. Então, nós precisamos estar atentos, não é? Quando eu estou ouvindo a minha Bíblia, às vezes é um texto longo, um capítulo longo, mas uma palavra naquele capítulo vai capturar a minha atenção e aquela palavra, ela vai fazer a diferença na minha vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor, quando ela é semeada no nosso coração, assim como o orvalho cai sobre a relva, de uma forma suave, porque nós não suportaríamos de outra forma, aquela forma suave que aquela palavra está caindo ali no meu coração, ela vai ela vai cumprir o objetivo dela. Ela vai penetrar ali na terra, ela vai trazer a umidade necessária para que a semente possa germinar e dar o fruto necessário dentro daquilo que o Senhor falou comigo. E a palavra que mais me chamou a atenção dentro disso foi que nós precisamos estar atentos às coisas simples, porque o orvalho é uma coisa simples, é leve, ele cai durante a noite ali e pela manhã ele já nem está lá mais, o sol vem, seca e acabou, mas a próxima noite vai cair de novo, não é? É um sereno. Você já viu a sua mãe falando quando você era criança? Menino, sai fora, com a cabeça descoberta, cuidado com o sereno. Já ouviu falar sobre isso? Acho que toda mãe fala isso, né? Ao sereno, vai gripar com esse sereno, porque o sereno é uma coisa que a gente não vê, mas ele está caindo, o ovário está caindo ali. Mas ele está cumprindo o papel dele de regar a terra. O orvalho serve para regar a terra. Não é lindo isso? A natureza é maravilhosa? Ele serve para regar a terra. Então, todo dia, eu acho que toda noite, né? Mesmo no tempo quente, eu passo a noite na rua, não sei, mas eu acredito, a gente vê mais no inverno, com o tempo mais frio, mas eu acredito que sempre ele está ali caindo e está regando aquela terra, e assim o Senhor fala que ele goteja a doutrina dele, ele derrama o ensinamento dele como orvalho. E a gente precisa estar apto para absorver esse ensinamento, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É pedir ao Senhor uma palavra. Senhor, eu quero uma palavra. Eu estou vivendo uma situação difícil. Senhor, eu preciso de uma palavra, porque nessa palavra eu vou me apegar. Diante de uma circunstância difícil, você não precisa de correr atrás de profecia, de um pregador aqui, do pregador ali. Não, você só precisa de uma palavra. E essa palavra, se apegue a ela. E permanece apegado a essa palavra até que as coisas aconteçam. Por exemplo,
quando nós estávamos para vir aqui para a América, nós estávamos lá com o nosso ministério crescendo, desenvolvendo lá em Belo Horizonte, né, na cidade de Contagem, e o Senhor começou a colocar isso no coração do pastor Cirilo. E onde ele ia, porque ele viaja o Brasil e o mundo, onde ele ia, alguém falava com ele assim, ó, Deus está me falando que ele está abrindo uma porta para vocês lá nos Estados Unidos. Ele está... Aí outro lugar que ele ia, olha, Deus, eu estou vendo uma casa lá nos Estados Unidos, está dando uma casa para vocês lá nos Estados Unidos. E, olha, todo lugar que ele ia, alguém levantava essa bandeira americana. E a gente às vezes não entendia, porque a gente já tinha tentado pegar um visto americano já por 5 vezes. Por 5 vezes a gente já tinha ido e tentado mandar documentação, comprovante de renda, de endereço fixo, né, no Brasil, para vir como turista, só para passear. Já há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. A gente tentando, e não conseguia esse visto. Nós não conseguimos. Até que um dia, o Cirilo estava aí na Europa, não sei aonde, não sei se é Itália ou Suíça, mas um americano conversando com ele, ele entregou para ele uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira até original, muito bonita. Essa bandeira, a gente tem essa bandeira até hoje. Ele entregou essa bandeira para ele e falou assim, olha, o Senhor vai te dar essa nação aqui. E ele falou assim, mas eu não consigo visto, eu não consigo nem entrar nessa nação. Então, comece a orar por ela. E deu essa bandeira, e nós pegamos essa bandeira, e nós colocamos, isso há mais de 15 anos atrás, nós colocamos essa bandeira numa cadeira que eu tinha no meu quarto, né, onde eu morava, e a gente colocou essa bandeira ali estendida naquela cadeira, e nós começamos a orar por essa nação. Né? Se o Senhor realmente queria nos trazer para cá, Ele ia nos abrir a porta, porque como que você vem se você não consegue o visto, não é? Nem vir para espiar a terra, a gente teria condições se a gente não tivesse o visto americano. E assim foi, a gente orou por 1 ano, por 2 anos, e tentando, nesse período a gente estava tentando pegar esse visto, até que um dia, mais uma pessoa em algum lugar desse mundo trouxe outra palavra para o Cirilo falando, o Senhor está me falando que Ele vai abrir uma porta para você lá na América, você precisa ir para os Estados Unidos. E a gente, bom, Senhor, então nós vamos tentar mais uma vez. Nós tentamos e a gente conseguiu o visto. Aí viemos algumas vezes visitando, ainda não tínhamos vindo definitivo, até que chegou o tempo de virmos definitivo, e Deus abriu todas as portas. Mas até mesmo com todas as portas abertas, que nem sempre porta aberta significa vontade de Deus, nós já entramos em portas abertas que não era vontade de Deus, era prova. E tem portas que não são de Deus, mas nesse caso, o Senhor estava falando e precisava de abrir a porta. Então, para mais uma vez ouvir uma palavra de confirmação do Senhor, o Senhor, um dia eu dormindo, eu acordei, a gente nesse plano todo de vir, né, já preparando, vendendo as nossas coisas no Brasil e as portas sendo abertas, Deus realmente fazendo coisas que a gente não imaginava, num período assim de menos de 1 ano, o Senhor abriu todas as portas, vendemos as coisas que precisava de vender, já tinha sido tentada vender antes e não conseguia, no período que Deus abriu a porta, todas as coisas funcionam. Quando Deus abre uma porta, aí sim as coisas funcionam. Você tentava antes, não conseguia, quando Deus abre a porta, você vai tentar e vai conseguir. E o Senhor falou comigo, eu preocupada, Senhor, como é que vai ser a nação nova, né, sem falar inglês, e o inglês para mim, depois eu conto essa história do inglês, que é um desafio na minha vida, mas em outra ocasião eu vou contar para vocês, mas e aquela coisa toda, Senhor, como é que vai ser? E o Senhor falou comigo assim, olha, eu sou o caminho, a palavra que Deus usou comigo foi essa, eu sou o caminho, andar em mim, e onde você estiver, você vai estar bem. Só isso que ele falou. E eu costumo até pegar meu telefone e anotar na hora, porque eu esqueço. Eu tenho esse problema. Às vezes Deus fala comigo as coisas e eu esqueço. Eu tenho uma amiga minha missionária, Cirmália, que eu amo de paixão, ela é maravilhosa, uma bênção na nossa vida, trabalhou comigo um tempo lá no Brasil, e ela está rodando o mundo aí também. Ela fala, ela anota tudo.
ela tem um sonho profético, que ela acredita que seja profético, ou alguma coisa assim bem pontual, ela anota. Eu preciso fazer isso. Eu anoto algumas coisas porque eu esqueço. E a gente esquece mesmo as coisas que Deus fala conosco. Nós precisamos anotar e garantir que aquela palavra não vai morrer, garantir que Deus vela pela palavra dele. E nós também precisamos velar. Tanto a palavra, essa palavra que a gente acabou de ler aqui agora, né? A Bíblia em si, quanto as palavras específicas que ele fala conosco, quanto às coisas que ele nos chama a atenção no nosso dia a dia, né? Através das situações que nós vivemos, através da palavra que ele traz. Amém? Estou falando demais, né? Já deu 40 minutos. Mas eu vou Já? encerrar para vocês poderem participar, me perdoem. Mas o mínimo da coisa, né? Fechando, resumindo aquilo que eu percebi nessa conversa minha com o Senhor e sobre esse texto que ele me deu, é que nós devemos valorizar esse orvalho e permitir que ele caia sobre nós e produza o fruto, né? E esse fruto às vezes demore. Não vai ser da noite para o dia, porque nada nasce e cresce da noite para o dia. Pode acontecer. A vara de Arão floresceu da noite para o dia e deu fruto. Então, assim, é um milagre criativo, é uma maravilha de Deus. Mas isso não acontece todos os dias, não acontece toda hora. O natural é a semente cair na terra, né? O orvalho vem, umedece aquela semente, a palavra de Deus vai sendo derramada sobre nós, sobre a semente, que é a própria palavra de Deus, mas sobre aquilo que a gente precisa, sobre aquilo que Deus sonhou para nós, e isso vai crescer. Só que a gente tem que dar tempo ao tempo, não ficar correndo igual doido de um lado para o outro, querendo que aconteça amanhã. Não, às vezes vai demorar anos. A gente vê promessas na palavra de Deus, homens que andaram com Deus, homens que... Outro assunto também muito interessante que a gente pode falar outro dia, mas a gente vê que eles, na verdade, alguns receberam suas promessas depois de 30 anos. Muitos anos se passaram até que eles receberam que realmente aquilo que Deus queria através da vida deles se cumpriu, né? Então, que não demore tanto na nossa vida, né? Mas se demorar, nós vamos esperar. Amém. Amém? Amém. Agora vocês fiquem à vontade aí para interagir, a gente depois no final a gente ora. Amém.